Vamos orar. Senhor meu Deus, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, com só espírito, para ouvir a sua palavra, Senhor. Pai, eu preparei esse estudo com tanto amor e com tanto carinho. O Senhor sabe a dificuldade que tenho para preparar esses estudos para trazer para os seus filhos. Tenho certeza que o Senhor preparou várias pessoas para receber esse conteúdo. Esse conteúdo já falou comigo, já me transformou, já me abalou. E eu quero, Senhor, que o Senhor faça o mesmo na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Atos 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém. Meus irmãos, onde essa língua de fogo, ela se assentava? Aonde, quando ela chegou ali, ela pairou. Ela parou na cabeça das pessoas, sobre a cabeça das pessoas ficava aquela língua de fogo. Por que não foi nas entranhas? Por que ela não pairou no coração, que é o sentimento? Porque Deus sabe o que para mudar uma pessoa, Deus sabe para transformar uma pessoa, é na sua cabeça, é na sua mente. Muitas pessoas se transformam no corpo. Quando você quer uma mudança para a sua vida, quando você tem um baque na sua vida, quando alguma coisa muda a rota da sua vida, o que você faz? Quando você quer mudar o seu corpo, você acha que o seu cabelo não está bom, a sua maquiagem não está boa, você acha que o teu físico não está bom, você acha que você foi excluído pelo seu biotipo, mas não. A verdadeira mudança de uma pessoa, ela está na mente dela, ela está na força da mente. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer ter uma empresa, se você quer transformar a sua casa, se você quer que o seu filho seja algo melhor, se você quer que o ambiente modifique, você tem que mudar a sua mente, o seu entendimento, para depois você mudar o seu coração, para depois você mudar as suas atitudes e as suas ações, e isso vai transformar a sua vida. Então Deus nos ensina assim. Então quando nós vemos que a mulher do fluxo de sangue, que nós temos que entender, e cientificamente já falou, que se nós usarmos o poder da nossa mente, nós vamos poder nos curar. Nós vamos curar o nosso próprio corpo. Já falou que a gente usa menos de 10% da mente. Se nós chegarmos de 25 a 30, nós já vamos ter o poder de curar, de ter uma autocura. Isso é científico e isso está na palavra de Deus. Então, quando a mulher do fluxo de sangue, ela rompe a multidão, com aquela intenção, com aquela força, com aquela decisão, ela sabe que se ela tocar em Jesus, ela vai ser curada. Ela já determinou isso na sua mente e ela juntou na fé. Então, o tocar em Jesus e a determinação da mente dela curou. E Jesus não fala para ela, vai em paz, eu te curei. Ele fala, vai em paz, a sua fé te curou. A mente dela curou. Então nós temos que entender o poder da força que tem a nossa mente perante isso. E eu quero tentar trazer para vocês algumas situações que vocês precisam entender para mudar e ressignificar a vida de vocês. E eu quero falar para vocês quais são os 4 tipos de pensamentos tortos que nós temos. Porque nós temos que ter pensamentos retos e não tortos. Então eu coloquei aqui. O primeiro, a autocrítica. O segundo, disco quebrado. Eu coloquei ele como disco quebrado. O terceiro, síndrome do mártir. E o quarto, detalhes insignificantes. Você pode ter um, pode ter 2, você pode ter os 4, tá? Não precisa, ninguém é exclusivo não. Você pode ter esses 4 pensamentos tortos.
O primeiro, autocrítica. O que é uma autocrítica? É aquela voz dentro da sua cabeça que começa a te criticar. Eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. Você pega, você comete um erro lá, aquela voz está falando dentro de você que você errou. Tem pessoas que aconteceu 10 anos, ele está falando, eu não posso. Tem pessoas que 10 anos, 10 dias, não importa, mas ele está ali se cobrando. Você comete os erros e você mesmo, essa autocrítica é um pensamento tão difícil, tão complicado. Então essa falsa crença que você, essa falta de descredibilidade que você coloca em você, é um absurdo, é um pensamento que você tem que tirar da sua vida se você quer seguir. Você tem que parar de ter essa autocrítica em você. Você tem que pensar positivamente e não negativamente e nada que possa destruir. Você tem uma mente com uma autocrítica muito aguçada, ela te coloca para baixo. É a falsa crença, eu preciso ser perfeito e acertar sempre. Isso não pode. A mente que tem autocrítica pensa isso, eu não posso errar. É o que eu acabei de falar para vocês. Então nós temos que entender que isso é um pensamento torto. Nós temos que ter pensamento reto. Segundo pensamento torto, disco quebrado. Ficamos repetindo a mesma coisa, falando as mesmas coisas das nossas infelicidades. O meu marido me traiu. O meu marido está lá com a outra. Meu marido está no avião e a outra está sentada na poltrona do lado que era para eu sentar. E fica ali. Aquela pessoa chata, aquele pensamento desnecessário, aquela coisa repetindo, disco furado. Ela fala isso dentro da mente dela e ela fala para as pessoas. Vai no cabeleireiro, vai nos lugares, está falando a sua infelicidade em todo momento. E perdendo o tempo de fazer uma transformação na sua vida. Eu estou com uma visitação aqui que tá jóia, viu? Mas eu tomei banho, tá, gente? Eu prometo, tenho certeza. Então, o que acontece? Você começa a externar as suas dores, o seu pensamento, e começa a perder tempo, em vez de você fazer algo bom, e as pessoas estão vendo, aquela pessoa chata, fazendo coisas que não deve, falando coisas que não deve, repetindo coisas que não deve. Então nós temos que mudar e ressignificar a nossa vida. Pessoas que gostam de mostrar para todos os outros o motivo da infelicidade dela, ela pensa o dia todo porque ela é infeliz, mas ela não está fazendo nada para ser feliz. E nós precisamos mudar. O terceiro pensamento torto que nós temos, a síndrome do mártir, ou o complexo de vítima. Tem gente que fala assim, mas eu nasci assim, eu sou infeliz, lá no meu trabalho ninguém gosta de mim. Aquela pessoa chata, aquela pessoa que ela não quer dar a volta por cima, ela não quer falar coisas positivas, e ela quer que as pessoas fiquem perto dela, com essa murmuração desnecessária. São pensamentos tortos, e nós temos que ter pensamentos retos. Então o que acontece? Tem até uma historinha, né? Uma historinha, chega a ser infantil, ser bobinha, mas é que dá a pessoa, porque as pessoas elas gostam até de ficar doente para poder ser paparicadas, porque quando ela está bem, ninguém quer ficar perto dela, então ela precisa ficar doente para que as pessoas fiquem bajulando elas. Isso é pensamento torto, pensamento fraco, de mente fraca, mente que não vai ser vencedora. Então nós temos que entender isso. Agora, eu vou contar a historinha para vocês. Tinha um cara, ai como dói. O cara tinha um problema nas costas, seríssimo. Era sério mesmo. Ele ia andar, doía, ele falava, ai como dói. Ele virava para o lado, ai como dói. Não chega perto de mim não que dói. Ele chegava, ele participava de uma mercearia de amigos e as pessoas não aguentavam mais. Tudo ele reclamava, ele sentava na cadeira, doía. E eles ficavam penalizados com isso. Mas um dia um médico falou, eu vou abençoar a sua vida. Eu vou operar para você, não vou te cobrar nada. Vou deixar você curado. Você vai ficar ótimo. E o cara, foi ser operado. O pessoal falou, nossa, graças a Deus que apareceu esse médico, porque nós não aguentávamos mais aquela choração, aquela reclamação, aquela situação. Aí passou alguns meses, ele recuperou, ficou ótimo. Ele chegou, pisou no pé na frente da mercearia, ele falou assim, ai, como doía, ai. Quer dizer, ele quer reclamar, ele quer ser vítima.
Ele quer continuar sendo a vítima. Ele resolveu o problema dele, mas ele quer continuar sendo a vítima. E se nós queremos ressignificar a nossa vida, nós temos que tirar esses pensamentos tortos de reclamação e de murmuração. O quarto, foco nos detalhes insignificantes. Tempestade num copo d'água. Não precisa falar nada, né? Não podemos ficar bravos e chateados com coisas sem importância. Tem coisas que podem passar e a gente... O que a gente faz? A gente faz uma tempestade num copo d'água. A gente transforma, a gente tem um dia especial, nós temos um dia maravilhoso e a gente estraga ele por um detalhe. Eu já vi casamentos não ter felicidade por detalhes, por conversas desnecessárias, porque faltou uma flor, porque faltou um não sei o quê. Nós temos que evoluir, gente. Nós temos que ter pensamentos retos. Se nós queremos realmente algo de bom para nós, pensamento reto. Para de ter pensamento torto. Para de estragar. Se nós estamos aqui, nós temos pregadores maravilhosos aqui que eles falam: vamos transformar o ambiente, a presença de Deus. Todas as horas nós trazemos os nossos pregadores de fora vêm aqui, trazem palavras abençoadas para nós, e nós vamos lá e tem pensamento torto. Nós não colocamos, nós temos que ressignificar, o ambiente tem que ser mudado, nós temos que mudar o ambiente. Agora as pessoas vão lá, elas mudam o ambiente negativamente com o seu pensamento torto e com a sua mente que não teve evolução. Gente, está na hora de nós abrirmos a nossa mente e termos uma evolução verdadeira. Nós não podemos começar a reverter a nossa vida, nós não podemos tratar a pessoa, ter síndrome do boteco. Quem já ouviu a síndrome do boteco? Aquele senhor que é uma maravilha no boteco e é um péssimo dentro de casa. Trata as pessoas com educação maravilhosa e dentro de casa é um monstro, né? Que a gente até, o pastor Marquinhos já trouxe aqui, falou assim que a criança queria morar na igreja, porque o pai era uma maravilha na igreja, mas em casa era uma pessoa difícil. Nós temos que parar com esses pensamentos tortos, nós temos que dar valor em quem tem valor, nós temos que ressignificar a nossa história, nós temos que parar de procurar culpados. O cônjuge não é o culpado que o nosso casamento não está feliz. Nós somos o culpado que o nosso casamento não está feliz. Então nós que temos que fazer essa mudança. E se nós temos que tirar esses pensamentos tortos da nossa vida. Amém? E agora eu quero falar, né? Falei coisa ruim, eu quero falar coisa boa. Como me livrar dos pensamentos tortos e usar o meu pensamento ao meu favor? Como que eu vou fazer isso? Como eu me torno uma pessoa vitoriosa através dos meus pensamentos? Como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou ser um empresário? Como eu vou mudar? E hoje, se o tempo der certo, der tempo, né, eu quero falar para vocês também alguns princípios dos judeus. Mas antes eu quero falar para vocês esses 7 pontos da vitória da mente, praticar todos os dias, para você praticar até você dominar os seus pensamentos. São 7 pontos. De 1 ao 3 é para você parar de ouvir. E do 4 ao 7, dar tempo para você. Do 4 ao 7 é para você seguir em frente, para você ter vitórias. Então vamos lá. Espero que eu consiga passar para vocês, porque eu escrevo da minha forma, mas só que a comunicação, como eu sempre digo, não é o que eu falo, é o que vocês recebem. Então eu espero que vocês recebam isso também. O primeiro princípio, né, o primeiro pensamento, a primeira forma que eu vou passar para vocês é o seguinte: aconteceu um problema com você, você vai pôr uma escala de 1 a 10, tá? De reação. Quando acontece alguma coisa com você, você pergunta: qual é a gravidade desta questão de uma escala de 1 a 10? Aconteceu um problema com você, o que você pensa? Lembrando que o 10 é a morte, então é o pior. Então não vou falar de morte, vamos de 1 até um 9. Eu amo carro, a maioria dos homens ama. Eu amo carro, adoro carro. Só que é o seguinte: eu já fui levar minha sogra uma vez no hospital, e o meu carro novinho que eu tinha comprado, eu dei uma ré e eu risquei a traseira do carro. Eu peguei e saí, olhei aquele risco do lado, que está lá até hoje, eu olho ele assim. Aí eu olho e o carro falei assim: fazer o quê?
Puxa vida, já não ficou tão bonito, mas fazer o quê? O que eu dei? Eu dei uma nota 2 para ele. Aí vem uns desavisados, ele olha o carro, vê um risco e fala, meu Deus, 9, 8. O cara põe aquela loucura na questão do carro e desespera. Então, qual é a maneira que quais são os valores que você tem? O valor para mim do carro, eu amo o carro, só que o valor para mim eu vou ali, vou resolver, mas tem pessoas que colocam um valor absurdo. Qual é o valor que você coloca nas coisas? Então, você tem que começar a basear na sua vida, colocar uma escala de 1 ao 10. Sua escala é baseada em seus valores. Quero um exemplo muito claro, né? Falei sobre o carro, porque na cabeça da pessoa é 9, então ela explode. Vou dar um conselho: antes de você avaliar a gravidade daquilo, espere 1 minuto e, se você conseguir, durma antes. E depois você vai ver que você vai avaliar. O que era 8 vira 3. O tempo vai passando, a gravidade do que aconteceu vai diferenciando. É impressionante, eu vou mostrar para vocês. Muita gente me procura desesperada e fala assim para mim, muita gente me procura e fala assim, estou com um problema, eu estou com uma situação, e começa a falar assim, eu falo, nossa, meu irmão, eu não posso resolver isso para você, não tem esse momento, eu não tenho como resolver isso para você, mas aí eu pego, converso, oro, falo para ele, só que é o seguinte, você vai me dar uma semana, com isso você vai orar dessa forma assim, assado, em uma semana nós vamos conversar, eu vou refletir sobre o assunto, você vai refletir, nós vamos. Uma semana depois eu encontro o cidadão e falo assim, não, eu vim para procurar o conselho, mas já está tudo resolvido, viu? Já está tudo certo, eu já me acalmei, não era nada daquilo, eu até peço desculpa para o senhor, porque tudo aquilo que eu falei e tal. Então a gente tem que dar o tempo para as coisas, para que a gente possa decidir as coisas. É muito sério, é muito sério. Antes de se classificar um evento na escala, pense o que tem valor na sua vida. Não jogue notas muito altas. Pense qual será a importância disso daqui 6 meses. Eu queria perguntar para vocês, o que era, 6 meses atrás, algo que estressava vocês absurdamente? Alguém aqui lembra? 6 meses atrás. Uma coisa que deixava vocês nervoso mesmo, deixava vocês fora da casinha, como diz a minha esposa. 90% não vai lembrar, porque se você lembrar, você não resolveu o problema. Você não resolveu, o negócio está aqui. Mas, agora imagina o que te estressa hoje. Daqui 6 meses você não vai lembrar. Então, gente, para que nós vamos estressar ou vamos nos preocupar tanto numa coisa e nós vamos pegar uma escala e jogar 8, 9 numa coisa, que daqui 6 meses ela vai ser 1. Ela vai ser uma lembrança para você, se alguém lembrar você disso. Então, nós temos que entender a forma que nós temos que conduzir a nossa mente para a gente resolver problemas. Porque, de repente, nós nos destruímos a vida toda e nós chegamos numa idade que nós conseguimos até uma liberdade financeira e nós não vamos ter. Nós não vamos ter saúde ou qualidade para poder curtir ou aproveitar isso. Eu tenho amigos meus que têm a minha idade, eu chamo eles para a gente fazer uma viagem, eles não têm força física para poder participar de uma viagem. Por quê? Porque ele se arrebentou nos problemas e jogando tudo lá naquele grau absurdo. Então nós que somos empresários, nós que trabalhamos por conta, nós sabemos dosar muito bem essas situações. Nós sabemos jogar o negócio, nós sabemos dar um tempo. Por quê? Porque nós sabemos que nós não podemos ter imediatismo e nós sabemos que aquela tragédia também vai passar. Porque as oscilações do mês, do dia a dia, vai nos dando a experiência para a gente poder ter essa escala e fazer ela com maestria. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, eles não entendem o porquê que nós somos tão calmos. Mas não é que nós somos calmos, nós somos estratégicos para a gente poder resolver essas situações. E quem é pagador aí quem trabalha por conta sabe o que eu estou falando. Muito bem, a terceira, minha reação é apropriada e eficiente? A minha reação é apropriada? Quando acontece um problema, a sua mente te ajuda ou ela atrapalha você? Eu só quero mostrar, eu lembrei de uma história, de uma situação que aconteceu comigo, quando eu trabalhava no escritório, quando eu estava me preparando, né? Eu não falo que eu gosto de trabalhar, quando eu estava me preparando para ter o meu próprio negócio, né? Porque a gente tem que ir para um lugar para se preparar para depois ter um próprio negócio.
E a gente tem que agradecer por aquela fase que você trabalhou para alguém, porque é lá que você aprendeu as coisas para que você possa montar o seu próprio negócio. Então, o que acontece? Chegou um rapaz, esse rapaz trabalhava na parte braçal nossa, nós trabalhávamos com falência e eles trabalhavam braçal. E esse rapaz chegou e falou assim: seu Marcelo, preciso falar com o senhor, mas é em particular, hein? Preciso falar com o senhor, é coisa séria. E ele era daqueles nordestinos, aqueles caras sistemáticos, sabe? Aí eu cheguei lá e falei: o que foi, meu amigo? Ele falou assim: ó, é o seguinte, a minha mulher, ela saiu com o outro aí, me traiu. Ele arrancou, ó, aqui para ela, vou matar os dois. Vou matar nem eu, nem ele. Vou matar os dois. Aí eu falei assim: não, realmente, que coisa mais terrível isso aqui que é. Não, mas você está certo. Eu acho que você tem que fazer isso. Mas você já se programou? Porque não é só matar. Se você for lá de qualquer jeito, o cara te mata. Se você for... Você tem uma rota de fuga? Você planejou o negócio? Não planejei nada. Eu falei: então você se acalma. Faz o seguinte: amanhã você vem aqui com um plano para você fugir. Você tem que fugir. Você tem que... Você tem que comprar passagem. Você tem que se preparar, rapaz. Você não pode matar o cara assim, todo mundo vai saber que é você. No outro dia ele voltou. Foi assim, ele chamou, entrou na minha sala, falou assim: e aí? Foi assim: pensei melhor, não vou matar não. Eu estou com esse soco em inglês aqui, vou quebrar todos os ossos da cara dele. Falei: calma, você acha que o cara não está preparado para te pegar também? Você acha que ele não sabe que você está nervoso, está pegando? Você deve ter falado para todo mundo, você não falou só para mim. Você tem que acalmar a tua cabeça, você fica tranquilo. Amanhã nós vamos conversar de novo sobre isso e você vai decidir para pegar. E outra coisa, você não tem uns primos, ninguém para chamar para dar um pau nesse cara, porque senão, sozinho você não vai conseguir, filho. Esses caras falaram: não, é verdade, o cara é grande. Eu falei: então tá, então amanhã você volta. Aí ele voltou, aí no outro dia ele não me procurou. E eu vi que ele estava trabalhando, né? Eu falei: não vou deixar ele quieto, né? Quanto mais tempo, melhor. Aí foi passando um dia, passando outro, aí eu cheguei nele e falei: filho, e aí? Eu falei assim: senhor Marcelo, é o seguinte, eu já decidi, largar a mão disso para lá, não adianta, isso é bobeira, eu nem merecia, eu vou estragar minha vida, não quero mais saber disso não. Olha para você, como que ele condicionou a mente dele. Ele foi dando tempo ao tempo, e eu fui conseguindo tempo com ele, para que ele possa reagir, para que ele possa pensar, para que ele possa refletir nas perdas e nos valores que ele tinha. Ele foi lá, ele viu os filhos, ele viu maneiras e foi criando. E um amigo que eu tenho hoje, uma pessoa que eu sempre tenho contato com ele, e ele me agradece muito por isso, por ele não ter feito uma tragédia. Mas por quê? A reação, a mente dele foi sendo trabalhada para que ele não pudesse. Então nós temos que ter muito cuidado com o julgamento. Você está com esse julgamento, você está nervoso, você está tenso, reflete, espera, dorme, reflete, busca os seus valores, busca as suas maneiras. Você vai ver que o negócio vai caindo para 8, vai caindo para 6, vai caindo para 3, para 2, e daqui a pouco você vai ver quem você é. Porque na hora que você está nervoso, você fala o que não deve, você tem que... Por isso que nós, como nós casados, nós somos bons perdoadores, né? Porque nós sabemos que quando o cônjuge, ele age no 8, quando ele acordar amanhã ele está no 3. Ele vai pedir perdão e nós temos que ser bons perdoadores. É por causa disso, meus amigos. Se você domina sua mente, você começa a dominar o seu coração. Você começa a dominar seus sentimentos. Dominando o seu sentimento, você domina a sua ação. E dominando a sua ação, as consequências serão positivas. Olha para você, você vai dominando de parte, você vai melhorando. Amém? Estou falando com alguém aqui? Amém. Glórias a Deus, isso é importante. Então que bom que a informação está indo. Como eu posso influenciar ou melhorar esta situação? Como? Não se concentre no problema, se concentre na solução. Vamos repetir isso. Não se concentre no problema. Se concentre na solução. Não fique preocupado, não fique procurando culpados, não. Todas as vezes nós estamos procurando culpados. Nós temos que procurar a solução. Como nós podemos resolver isso? Como que nós vamos criar isso?
Em vez de nós querermos abandonar a situação, muitas vezes a gente acha que é o mais fácil, mas não é. Nós temos que procurar a solução. E se nós procurarmos juntos a solução, muitas vezes, com as pessoas que estão próximas de nós, nós vamos encontrar. E como que nós encontramos solução? Mesa, diálogo, café da manhã, orar antes do café da manhã, orar antes da refeição. O diálogo vai vir, a conversa vai vir, o agradecimento vai vir. Você já viu alguém orando, ofendendo o outro? Senhor, leva esse homem, me livra dele? Não. Senhor, abençoa. Senhor, cuida do dia, cuida das pessoas. E quando você ora para essa pessoa, você vai mudar a situação. Você vai parar de ir atrás dos problemas e você vai atrás da solução. Amém? Pelo jeito que eu estou vendo o pessoal cutucar aqui, eu estou falando bastante com vocês, hein? Glórias a Deus. Não importa o que aconteceu, importa é o que você faz com aquilo que aconteceu. Mudando a mente, eu mudo o coração. Eu mudo a ação e eu mudo a consequência. Amém? O quinto, o que eu posso aprender com isso? Use o que aconteceu para aprender. O melhor professor é a vida. A vida te ensina o tempo todo. Feliz daquele que aprende a lição, em vez de ficar se autopunindo pelo erro cometido. Use o que aconteceu como uma oportunidade para aprender. Eu não posso repetir os mesmos erros. Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Então nós temos que aprender com as coisas que acontecem na nossa vida. Nós temos que evoluir. Por isso que nós não podemos ter pensamentos tortos. Pensamento torto nos leva à ruína. Pensamentos retos só não vai nos trazer crescimento. O que eu farei diferente da próxima vez? Se eu cometer o mesmo erro, então eu não teria aprendido. Se um rapaz bêbado, ele vai lá, bate o carro, vai preso, paga a fiança, no outro dia, no outro final de semana ele está dirigindo de novo, ele aprendeu com o erro? Um rapaz que usa droga, aí ele vai, um trabalho, se prepara, está pronto lá, mas ele já acha que ele está bom demais. Aí ele já começa a andar com as companhias erradas de novo, daqui a pouco ele está fumando uma maconhinha. Aí o que ele aprendeu? Alguma coisa? Ele não aprendeu com o erro. Passou por situações, passou por coisas equivocadas. A gente vê pessoas que entram num relacionamento, cometem os mesmos erros do relacionamento anterior e quer que dá certo. Se você cometeu aqueles erros, você tem que aprender com aquilo lá para você não cometer mais. Se você foi mal educado, se você não teve gentileza, se você não teve respeito nesse relacionamento novo agora, é isso, mas eu não estou falando só relacionamento de casais, não. Relacionamento da vida. Se você perdeu algum amigo, que ele se distanciou por você, que você nem sabe como, reveja os teus conceitos, a forma que você tratava essa amizade, para que elas fazer, porque tudo que a gente quer de valor na nossa vida, a gente tem que pagar preço. Tudo, se você quer a pessoa próxima de você, você tem que pagar preço. Você tem que constranger. Nós temos um exemplo maravilhoso que é Jesus. Como que Jesus faz na transformação das pessoas? Ele constrange as pessoas com o amor. Série, gente, aquela The Chosen lá, os escolhidos, uma coisa absurda. Aquele Jesus maravilhoso, aquele ser que ele olha para as pessoas, ele constrange. A pessoa tem vergonha do próprio pecado, porque vê tanto amor transbordando, tanto perdão transbordando. E se a gente quer ser imagem e semelhança de Jesus aqui, nós temos que começar a constranger as pessoas com a nossa educação, com o nosso respeito, com a forma, para a gente saber como a pessoa quer ser tratada. Porque a gente casa, gente, ou a gente convive com alguém, é para fazer o outro feliz. Então nós temos que buscar o que é importante para o outro. E se o outro fizer a mesma coisa, vai ser um relacionamento muito feliz. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, falei aqui também. Tem gente que não aprende. Quem não aprende nunca será feliz. Errar é uma coisa, mas repetir as mesmas ações é abrir mão da sua felicidade. O real aprendizado leva a mudanças.
E o sétimo, o que eu posso tirar de positivo dessas experiências? Tudo o que me acontece, eu posso ver o lado positivo. Quando eu aprendo com as experiências, ela me traz coisas boas. O que eu não posso é repetir tudo do mesmo jeito, achando que as consequências vão mudar. Que eu acabei de explicar agora. Se você não muda, tudo se repete. Se você não muda, tudo se repete. Se você não tiver uma transformação da sua mente, tudo se repete. Não adianta nós mudarmos nada exterior. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que mudar o nosso coração, mudar o nosso sentimento. Mas tudo vai começar na sua mente, essa transformação. O que tem que mudar não é as consequências. O que tem que mudar são as suas ações. Porque as consequências vêm depois das ações. Então não adianta a gente cobrar na versão errada. E como você muda as ações? Mudando o seu sentimento. Como você muda o seu sentimento? Mudando a sua maneira de pensar. Então a transformação da mente. Então quando o Espírito pairava, ele parava sobre a mente. Ele não parava, ele não ficava pairando nas entranhas ou no coração. Ele ficava na mente, porque Deus é sábio. Ele sabe que nós só vamos transformar a nossa vida em tudo com o poder da mente. E olha, só para vocês verem, eu vou contar uma historinha para vocês, só para vocês entenderem como funciona. Uma empresa tinha uma empresa de sapatos. Pegou os 2 funcionários e mandou para a África. E os caras ficaram 1 mês lá para ver o mercado. Um mês passando, eles ligaram. Um ligou e falou assim: alô, é da fábrica de São Paulo? Sim, é. Ó, para tudo a produção. Falou, por quê? Falou assim, ó, aqui ninguém usa sapato, 2 ou 3 só que usa sandália. Vai dar tudo errado, para a produção. O cara desligou o telefone e falou, para a produção, pelo amor de Deus, para a produção. 5 minutos depois, ligou o outro. Alô? Da onde? Da produção de São Paulo? É. Triplica a produção. Falei assim, não, peraí. O outro que eu mandei aí falou para você que é para parar a produção, porque o pessoal tudo anda descalço. Falei, mas é verdade. Rapaz, nós vamos vender sapato aqui, que é uma... Eles estão descalços, eles estão sem sapatos ainda, porque nós vamos vender muito sapato. E tudo depende da sua mente, tudo depende da sua... Um viu problemas, nossa, ninguém vai comprar sapato. E o outro viu possibilidades, oportunidades, né? Então muitas vezes a gente chega naquele ambiente negativo, com as suas próprias crenças, você fala, isso aqui não vai virar nada, quem vai querer comprar sapato? Os caras nem entendem de sapato. E o outro chega lá com o poder da mente. Tudo depende da mente, gente, tudo depende da visão. Então a gente se transforma na visão. Então aonde está a vitória? Aonde está? Na nossa mente, na nossa decisão. Se nós queremos transformar ambientes, nós já temos que ver o que vai acontecer. Nós temos que acreditar no nosso próprio poder, na nossa própria situação. Hoje eu cheguei aqui totalmente esgotado, fisicamente, mentalmente. Pessoas nos decepcionam, pessoas trazem situações para nós, mas a gente tem que estar ali, lutando, batalhando, porque nós somos empresários e temos pessoas que dependem de nós. E hoje eu tinha a responsabilidade da palavra, acordei na madrugada, orei ao Senhor, trouxe a palavra, me preparei, cheguei aqui em frangalhos. Mas o que eu fiz? Eu vim pedir oração, falei com pessoas positivas para me dar a energia necessária, porque quando você está cabisbaixo, chama uma pessoa que tem energia positiva, traga pessoas que vão te trazer força, ânimo, energia, pessoas de Deus perto de você. E Deus, aí você vem e você fala, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você tem a força necessária para fazer o que tem que fazer. Agora, quando você começa a buscar pessoas equivocadas, procurar mentores errados, procurar conversar com pessoas que não viveram nada, que não tem vitória nenhuma na vida, não construiu nada, você naturalmente vai para baixo, você vai ficar pior do que essas pessoas que você está andando, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos e buscamos. Então nós temos que entender isso. Muito bem, meus irmãos, que essa palavra fique no coração de vocês, mas eu quero falar para vocês ainda, que eu quero
falar 7 segredos dos judeus. Nós estamos no tempo, né? Dá para a gente fazer. Eu queria só falar isso para vocês. Eu tenho muita vontade de falar isso para vocês. Eu convivo com judeus. Eu vejo como esse povo é disciplinado, como esse povo é amoroso com a sua família, como esse povo tem princípios, como esse povo tem lealdade, como esse povo faz a coisa certa. É uma coisa impressionante. Então nós temos que entender. Eu até anotei aqui para você. As pessoas me perguntam por que os judeus são prósperos mesmo? Marcelo, os judeus, você trata com pessoas prósperas? Gente, eles são próximos, eles são abençoados mesmo. Sim, eles têm algo diferente. Mas o que eles têm de diferente? Qual é o segredo? Eles têm segredos. Como eles fazem para mudar a vida deles. E não é só na prosperidade financeira, não. É todas as áreas. Áreas familiares, áreas todas. Eu quero tentar passar para vocês isso. Só que eu quero falar, eu não quero falar assim, eu quero falar de fatos, eu não quero dar uma opinião para vocês. Só para vocês entenderem, os judeus no mundo representam 0,2% da população do mundo. 0,2% da população mundial. Mas em questão de bilionários, eles são 11%. 11%. Isso quer dizer 50 vezes mais do que o nível de porcentagem na população deles. Isso quer dizer que não é uma consequência. Tem alguns segredos, tem alguma coisa que os judeus fazem diferente. E são coisas tão simples que eu vou explicar para vocês. Primeiro segredo do judeu: ter o desejo constante de aprender. Provérbios, eu até peguei o Provérbios 15, 22, fala: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Olha, ver, entendeu? Então, quando você procura, é uma coisa fundamental. E às vezes tem que trabalhar de graça. Só para vocês entenderem que nesse livro que eu peguei para vocês, o judeu fala assim, ó, eu comecei com 11 anos. Com 16 anos eu estava num shopping e eu cheguei e eu falei assim, eu quero montar uma cafeteria. Então eu vou conversar, então eles têm o costume, eu vou conversar com meu tio, que é empresário, para conversar. Falei, tio, é o seguinte, ó, já fui lá no shopping, o negócio é bom, para café eu vou montar aquela loja de café. Aí o tio dele falou assim, você entende de café? O que você entende de café? Não, o senhor sabe que eu não entendo nada de café. Eu falei assim, então não abre. Eu falei, como não abre? Você vai numa loja do jeito que você quer, vai lá e oferece para trabalhar. Se o cara não quiser te pagar nada, trabalha de graça. Fica 2 anos trabalhando com ele. Aprende tudo de café, tudo, seja perito em tudo, em todas as áreas. Você volta aqui que eu vou ser sócio seu. Eu vou pôr 50% do investimento e eu vou investir em você, porque você conhece o que você vai fazer. Gente, eu tenho um escritório hoje, meu escritório é desde 2003, ele é meu. Eu fiquei 12 anos trabalhando numa empresa, 12 anos, muitas vezes sábado e domingo, trabalhando totalmente, firmemente, todos os anos. Quando eu saí da minha empresa, ninguém sabia a senha do controle, do alarme. Sabe por quê? Porque eles esqueceram ao longo do tempo, porque eu que abria e eu que fechava. Então como eles chegavam, eu estava sempre aberto, sempre eu que fechava, eu estava lá dentro, eles esqueceram a própria senha. Eles tiveram de ligar no lugar para saber a senha para poder abrir. Eu tive de dar a minha senha para o meu chefe para eles poderem abrir. Quem que vai ser o próximo empresário? O melhor funcionário. Quem fez com maestria, com excelência. Quem faz porcaria, quem é meia boca, vai ser meia boca a vida inteira e vai lá até aceitar. Então quem monta o seu próprio negócio é porque ele foi bom naquilo lá e se tornou perito. Então eles falam, você tem que ter um desejo constante de aprender. Essa é a história que eu li nesse judeu. Às vezes você vai ter que trabalhar de graça para aprender e depois montar o seu negócio. Assim vai adquirir conhecimento e experiência. Se você fizer isso, eu tenho certeza que o mundo vai abrir muitas portas para você, porque você vai ser uma pessoa experiente em conhecimento naquilo que você quer fazer. Eu vejo muitas pessoas, eu até notei que eu vejo muitas pessoas que montam empresa que não sabem nada do que está fazendo, nada. E ele paga preço, ele põe profissional, o cara abre uma empresa
de sofás, ele não sabe montar, ele não sabe nada, ele pega um profissional, ele pega uma pessoa para trabalhar para ele, a pessoa engana ele. O profissional que ele pegou, viu que ele não sabe nada, porque ele não dirige, engana, faz produção menor, deixa a máquina estragar sem ele saber. Ele não sabe nada desse controle, ele paga um alto preço para ele aprender na prática, porque se ele tivesse ido trabalhar para alguém e aprendido primeiro e vindo lá e colocado, o que ele ia fazer? Opa, para aí, eu saí, eu fui no banco, mas era para você ter feito isso, isso e isso. Não é assim que funciona, não. Você gela a cabeça e vai trabalhar. Eu, por exemplo, funcionário chegou em mim, eu passo um trabalho para eles fazer, eu chego lá, vocês estão conversando demais, vocês não fizeram o que tinha que fazer. O prazo é para quinta-feira, não me interessa o que você fez, o que interessa é o meu resultado e a qualidade do trabalho e a excelência que eu vou olhar na hora que eu conferir o trabalho. Por quê? Porque eu já fiz isso madrugadas e madrugadas, então eu sei, eu tenho propriedade, eu sou perito no que eu faço. Então, se você não é perito, não abra o negócio, não faça. Então, segredo é aprender antes, trabalhar tornando perito e depois montar o seu negócio. Adquira conhecimento primeiro para depois montar o negócio, nem que se precise trabalhar de graça para as pessoas. Segundo do judeu, seja empreendedor. Vai ser muito difícil você se tornar bem-sucedido trabalhando para os outros. Se você quer uma vidinha melhor, nenhum funcionário que trabalha para alguém, ele ganha o que vale. Pensa comigo, eu tenho um amigo, um cara, ele ganha maravilhosamente bem, ele mora no Dama, ele toma conta de uma empresa que ela gera 50 milhões mês. Vocês entendem? Imagina o salário dele. Agora você imagina esse cara dono de uma empresa, o que ele ia ganhar para ele ganha para os outros. Se o cara paga uma grana top para ele, ele vale 50 vezes mais, ele vale 40 vezes mais, ele vale 20 vezes mais. É assim que funciona. É nesse pensamento que eu fui trabalhar por mim. E eu saí ganhando 10 salários mínimos no meu trabalho na época, todo mundo me chamou de louco, eu fui pagar aluguel, pagar tudo para montar o meu negócio, mas em certo momento as coisas, porque não tem filtro, gente, tudo que chegar na empresa é do patrão. Agora, quando a empresa é tua, todas as possibilidades são suas, todo o crescimento é seu, tudo vai vir, você vai levar, está arrochado hoje, mas amanhã pode acontecer algo top. Agora, quando você tem que ficar só no teu salarinho, você tem que fazer as tuas programações ali. Não estou dizendo que você tem que fugir do seu trabalho e sair, não. Você pode ter um plano B, você pode ter um negócio e trabalhar para a empresa se você tem um bom salário. Mas só que se você quer ser um cara rico, um cara empreendedor, você tem que ser empreendedor, porque senão você vai ficar na mesmice. Amém? Agora você pode ser empregado, mas pode abrir o plano B e ter um negócio bom. Terceiro do judeu, ninguém vai gostar que eu vou falar. Guardar dinheiro. Provérbios 21, 20, né? Eu até peguei respaldo bíblico para ninguém ficar bravo. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas há homem insensato os devora. Acaba com tudo, gasta desnecessário. Eu não estou dizendo aplicação, não estou dizendo nada, eu não estou falando que você tem que ganhar mais, não. Estou falando que você tem que guardar dinheiro. Estou falando que você tem que você tem que ter uma qualidade de vida. Você não pode ficar estressado na hora de pagar as contas. Você tem que ter uma reserva. Você tem que ter um controle e uma direção. Porque quando na hora que chegar uma oportunidade, vai acontecer. Eu dou consultoria para uma pessoa e essa pessoa ele tem um carro. Tem um carro, um Cobalt. Ele tem um Cobalt e ele estava lá. Eu ensinei ele. Falei, você pode gastar o que você quiser. Agora eu faço com o Henrique. Henrique, você faz o que você quiser com o dinheiro, só que tal valor vai para a tua conta, na tua poupança. O resto você pode fazer o que você quiser, mas esse percentual você vai guardar na conta e acabou. Então eu fiz isso com uma pessoa. O que ele falou? Ele não ganha muito bem. E ele começou a guardar esse dinheiro. O irmão dele apertou, o irmão dele tinha um Corolla 2010, o irmão dele chegou e falou, eu preciso, a minha casa vai para leilão, e eu preciso juntar um dinheiro para poder fazer alguma coisa lá. Aí ele falou assim, mas
E a diferença dos carros dava mais ou menos 20 mil reais. Aí ele pegou, o irmão falou assim, não, quanto você tem lá? Eu falei assim, cara, eu só tenho 11 mil, não tenho como. O irmão dele falou assim, me dá esses 11, eu te dou meu carro, porque eu não tenho de onde tirar, não tenho um nome, não tenho nada, eu preciso salvar a minha casa. Um negócio excelente, para ele pegou e fez e pegou o carro. Por que ele fez isso? Por que essa possibilidade, ele aproveitou essa possibilidade, essa oportunidade? Porque ele tinha guardado. Porque se você não tem o dinheiro guardado, o que você faz? Você passa a oportunidade para os outros. Você busca um amigo para poder comprar o carro ou aproveitar aquela oportunidade, porque você não teve a organização de guardar o dinheiro. Você deixou de crescer porque você não teve a disciplina de guardar. Não interessa o que você vai guardar, o interessa é que você vai guardar. Porque quando a oportunidade chegar, você tem. É assim que funciona. Quando eu comprei a minha propriedade rural, um primo meu fez uma dívida, ele devia 70 mil e a casa dele de R$1 milhão ia para leilão. E ele entrou em desespero. Ele chegou em mim, no meu irmão, ele pegou um terreno meu lá no Alphaville, né? Alphaville, lá na Vila Azul, lá, que ninguém queria. Ele pegou o terreno, pegou uma parte em dinheiro, porque ele precisava de 70 mil em dinheiro. Eu dei o meu carro. Foi o carro? Não, eu dei o terreno e dinheiro. O meu irmão deu o carro e o dinheiro e juntou. Por que nós conseguimos aquela propriedade? Porque nós tínhamos um dinheirinho guardado. Se nós não tivéssemos dinheiro guardado, nós íamos chamar um amigo para ter a oportunidade e roubar aquela oportunidade que veio para nós. Então, gente, o princípio quando ele fala sobre o dinheiro é nesses detalhes. Quando você tem a reserva, você tem fôlego, você está blindando a sua família, você pode investir. Quando você não tem dinheiro, você fica limitado e não tem tempo para parar, não tem tempo para pensar, porque você tem que trabalhar o tempo todo para pagar contas. Não pode sequer parar um mês. Esta parte de guardar dinheiro, quando falamos de fundo de emergência, eu sempre fico triste porque as pessoas não querem ouvir. Se você não guarda dinheiro, você desperdiça. Independente de quanto você ganha, se não guarda, você não está progredindo. Você está trocando 6 por meia dúzia. Então nós temos que ter muito cuidado com as vaidades. Todo empresário, toda família, quando eu falo em falência, eu não falo de empresas, eu falo de pessoas, pessoa que estoura cartão, estoura tudo. O que acaba com as pessoas, o que hoje superou a separação, é o descontrole financeiro. Os casais estão se separando por isso. Por quê? Porque a vaidade entra. A vaidade entra. As pessoas não começam a não pensar. Por que as pessoas estouram o cartão? Porque a vaidade entrou. Então, toda vez que você está cuidado, você vai fazer a bola de neve, quando ela começa a pegar uma situação, ela pega tudo. Então, não importa o que você ganha. Se você está num momento bom, guarda o percentual. Porque você vai precisar na hora que o momento não tão bom chegar. Então, o judeu é muito sábio nisso, por isso que eles têm esses princípios tão vitoriosos. O quarto, está acabando, viu, gente? Você faz o seu melhor naquilo que você faz. Eu só quero dizer para vocês que o judeu faz tudo bom. Se ele é contador, se ele é as crianças lá estão correndo e gritando, então o pessoal está lá. Se ele é um contador, ele é um excelente contador. Entendam, gente, vou falar um dado para vocês que vocês não vão acreditar. 21% dos ganhadores do prêmio Nobel são judeus. 21%. Isso quer dizer 100 vezes a mais o percentual de população deles, que é 0,2%. 21%. E nós? Quantos brasileiros nós, pelo menos, concorreu ao prêmio Nobel? Porque nós não queremos fazer nada com excelência. Nós não procuramos fazer isso. Então nós temos que entender, olha a forma que o judeu procura o conhecimento, procura fazer coisas boas. Não há nada honrado em ser mediano, não há nada honrado em ser mais ou menos. Nós temos que fazer o melhor em qualquer profissão. Qualquer profissão. O judeu, ele não importa o que ele está fazendo, o importa é que ele tenta fazer o melhor. Ninguém
Aí as pessoas vão reclamar, ninguém me reconhece aqui. Procura um emprego melhor, procura uma empresa melhor, procura uma oportunidade melhor. Então, se o teu patrão, se a pessoa não está reconhecendo, Deus está vendo o seu trabalho, a sua força. Olha, eu tenho uma situação que tinha um rapaz ali na Badibacite, e eu estava junto com o empresário no carro, e o rapaz estava entregando panfletos. Gente, o cara estava naquela alegria. O cara estava assim, oi, tudo bem? Olha, é o nosso almoço, que vocês vão lá, e olha, tem uma sobremesa maravilhosa, não sei o quê. O cara estava comigo, ele mexe com ouro. Eu falei assim, eu quero esse cara para a minha empresa. Eu quero um cara desse para divulgar o meu trabalho. Olha que jeito que esse cara fala. Não, eu quero esse cara. Pegou o telefone do cara, eu estava do lado dele, ele pegou o telefone do cara na época, porque ele viu, olha só, você está ali no semáforo, você faz o seu melhor, passando 300, 400, 500 carros. Passou um empresário e viu aquele cara, e viu a energia boa do cara e contratou o cara. Falei, eu quero esse cara para trabalhar comigo. Eu preciso divulgar, eu preciso que busque documentos nas coisas, eu vou dar uma motinha para ele vai para lá, porque eu quero esse atendimento do meu cliente. Olha para você, o cara estava entregando um papelzinho no semáforo e fazendo o seu melhor. É um conceito do judeu. O judeu fala, então, se você não está, você tem que fazer o melhor, não importa o que você faz, Deus está vendo. Se o teu patrão não vai te considerar, alguém vai te considerar e vai te contratar. Então, é um princípio que a gente tem que trazer para a nossa união, muito importante. Então, seja o melhor. Você nunca vai ser nada na vida fazendo corpo mole. Deu 18 horas, solta a caneta. Não, seja o melhor. Quinto, judeus têm união familiar e não união da comunidade. Eles trabalham, como eles viveram em vários países, eles trabalham em comunidade. Se ficou doente, se o filho ele não consegue pagar a escola do coisa, eles pagam, eles arrumam um emprego, porque um pede conselho para o outro. E nós, brasileiros, nós nessa pandemia nós vimos, nós somos maravilhosos individualmente, mas nós somos péssimos em coletivo, somos péssimos. Nós não vibramos com a vitória do outro. Nós temos uma comunidade, se a comunidade precisar de alguma coisa, a pessoa não quer, a pessoa não se fecha nem na família. Se você tiver isso na sua família, se você cuidar dos teus filhos, tem pessoas que o filho casa e não quer nem saber de ajudar, o filho entra numa crise, é problema dele. Esse princípio nós temos que colocar, e não só dentro da nossa família, mas dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. Porque se nós tivermos esse pensamento aqui de ajudar o irmão, se tem um irmão que está precisando, uma coisa que está fazendo, nós vamos todo mundo crescer, todo mundo evoluir, todo mundo ter um padrão de vida excelente. E todas as vezes que nós precisarmos de um conselho, eu não vou contar nada para ninguém, porque se eu contar, não vai acontecer. O judeu pensa diferente. Eles se reúnem, eles colocam o projeto e todo mundo vibra em cima. E nós, brasileiros, joga o teu projetinho no meio de uma roda para você ver. As pessoas, elas vão denigrir você, elas vão te desmotivar a acontecer. E o judeu, seguindo esse princípio bíblico, ele faz todo mundo acontecer. Não é à toa esse percentual tão grande de pessoas milionárias. Seja humilde, goste de ser repreendido. Goste de ser repreendido. Pessoas que não gostam de ficar perto de pessoas mais velhas, é que eles não gostam de repreensão. Provérbios 13:18 fala, pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, muitas vezes, quando você quer conversar com pessoas mais velhas, você vai ter um mentor, você vai buscar coisas positivas, essas pessoas vão trazer possibilidades para você. Ele passou por situações que você não vai errar. Então, muitas vezes, nós não queremos a instrução. Então, o mentor tem a resposta que nós precisamos. Sempre o mentor, ele traz as respostas que nós precisamos. Então, só que nós somos mimimi, né? Se o cara chamar, porque quando você anda com pessoa de sucesso, a pessoa não tem tempo com gente medíocre. Eu posso falar que o Gelson, eu sei que ele trabalha com grandes empreendedores, vai lá para o Gelson começar com mimimi com os caras. Os caras é avião. Os caras, eles querem que o Gelson cresça, por exemplo, mas ele não vai, se ele for ensinar um negócio para o Gelson, ele vai ser truculento.
Ele vai ser firme, ele vai ser forte, porque ele não tem tempo para ficar explicando minúcias para o Gelson, ou nem para ninguém. Então, quando você caminha com pessoas vitoriosas, você tem que esperar que vai ser pancada. Você tem que criar uma casca grossa para aceitar. Porque senão, quando você fala com a pessoa mais firme, querendo o bem daquela pessoa, a evolução daquela pessoa, a pessoa fica com pensamento medíocre. Ai, ele chamou minha atenção na frente de todo mundo. Ai, eu gosto de ser chamado atenção no oculto. Não é assim que funciona, gente. Se você quer algo melhor, se você está andando com mentores e caras que são evoluídos, você vai ter de parar com mimimi. Você já viu alguém com mimimi que chegou à vitória? Não, né? Então, nós que vivemos no mimimi, nós temos que começar a criar uma casca grossa. Parar com esses detalhezinhos, com coisinhas. Aí nós vamos viver em comunidade e vamos crescer. E parar com essa infantilidade desnecessária que nós vimos no nosso meio. Então, esse é mais um princípio que o judeu nos ensina. Um pouco de casca grossa, mais firme, mais resiliente. Destas coisinhas do dia a dia, você vai ficar uma pessoa de sucesso. E o último, gente, zelar da sua reputação. Provérbios 21:2 nos fala: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que as riquezas e o ouro. Reputação é aquilo que chega antes de você. O cara vai falar para você: ó, o Marcelão está vindo aí. Nossa, o Marcelo está vindo aí? Nossa, o Marcelo está vindo aí. Então, quer dizer, qual é a reputação que você tem? Qual é a forma que, antes de você chegar no lugar, quando chegar o seu nome, você dá? Reputação é a coisa que vai antes de você naquela reunião, antes de você, quando você faz uma ligação. Reputação você cria com pequenos hábitos durante uma vida toda e destrói ela em um ato durante segundos. Você pega a vida toda fazendo uma reputação, em segundo você acaba com tudo. Por quê? Porque você tem que ser bom o tempo todo, você tem que ser correto, você tem que ter pensamentos retos o tempo todo. Pequenos atos: pegou emprestado, devolve, comprou algo, pague, prometeu algo, cumpra, sempre. Pequenas coisas e pequenos atos constroem uma grande reputação. Quando você falar que é um, é dois, é dois. Se é sim, é sim. Todo mundo vai respeitar a sua palavra. Sempre se relate da sua reputação, sim ou não, mas a sua palavra conta. Amém, meus irmãos? Que essa palavra de Deus encontre o coração de vocês e faça a transformação que Ele deseja. Amém?